Bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você estiver vendo. Desejo que a presença de Jesus Cristo visite a cada um de vocês, visite a minha casa, fazendo presença, trazendo renovo e esperança para nós nos nossos dias. Gente, vamos continuar a nossa leitura bíblica. Pausa o vídeo, pega a sua Bíblia e vamos continuar a nossa leitura semanal, né? Como já temos proposto e realizado aí toda semana. Lembrando que a sua Bíblia pode ser a Bíblia que você tiver em casa, a Bíblia evangélica, a Bíblia católica. A Bíblia é a carta que o Senhor deixou para nós, tá? Então nós devemos ler e tomar posse daquilo que o Senhor nos fez como herdeiros dele, herdeiros da promessa, a todos aqueles que creem em Jesus. Vamos lá? Então convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 9 e versículo 27, começando aí a cura de 2 cegos. Partindo Jesus dali, versículo 27, partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos. E Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos e dizendo: faça-se conforme a sua fé. E abriram-se os olhos, voltaram a ver, né? Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos, para que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Glória a Deus por essa palavra. Gente, o que nós percebemos aqui? Os 2 cegos seguiam Jesus, né? E eles clamavam: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Por que eles falavam isso? Gente, eu tô aqui com meu marido, viu? Às vezes eu olho aqui pro canto, é porque ele tá acompanhando comigo. E por que eles falavam Jesus, filho de Davi? Porque eles reconheciam Jesus como a autoridade e a descendência de Davi que eles aguardavam. Porque do trono de Davi se levantaria um herdeiro da promessa, né? Eles aguardavam Jesus como o Messias que viria para salvar o povo, né? Viria para livrar o povo de suas dores. E eles reconheciam Jesus como essa autoridade. Eles reconheciam Jesus como a descendência de Davi. E tanto Maria quanto José eram descendentes de Davi, eram da tribo de Judá. Então Jesus cumpria aquilo que foi estabelecido há tempo, né? Raiz de Jessé, que viria para cumprir aquilo que era o trono eterno, né? Salomão, filho de Davi, construiu o templo, né? E se perdeu aí com várias coisas erradas que cometeu, né? Mas não era esse templo que o Senhor Deus queria estabelecer em Israel e a nós, o povo gentil. Era o eterno trono, né? Aquele ao qual Jesus está assentado, o nosso rei eterno, o nosso rei, o nosso Senhor, que irá voltar. Ou nós vamos ao encontro dele para morada eterna, onde todos os que dormem, que já se foram, dormem e aguardam por esse dia, assim como nós hoje aguardamos a eternidade e reconhecemos o senhorio de Jesus, para onde nós estamos vivendo, né? Que é para a eternidade em Cristo Jesus. Então eles reconheciam Jesus, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, né? E o Senhor, virando para eles, perguntou: vocês creem que eu posso curá-los? Sim, Senhor. Então que seja feita conforme a sua fé. E assim foi feito. E eles foram curados para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E Jesus pediu, né? Olha, não comenta com ninguém.
essa cura. Mas impossível, gente. Imediatamente eles foram comentando e contando a cura que o Senhor Jesus Cristo realizou com eles. Assim também, como essa semana eu tive uma grande alegria, né, amor? Meu pai teve um câncer de bexiga e foi curado para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Foi feito um exame invasivo, né, para constatar realmente que de fato não tinha mais nenhum tumor. E assim o Senhor cumpriu essa cura por completo na bexiga do meu pai. E ele não tem mais nenhum tumor. Como que eu guardo uma cura dessa para mim? Como que eu falo, tá tudo bem? Não, é uma cura, é uma dádiva de Cristo. É claro que a gente tem a medicina e devemos sim tomar remédio se precisar, se cuidar, fazer psicoterapia. Eu como psicóloga posso te falar que a psicoterapia é excelente e necessária, porque existem coisas que são psicossomáticas, que precisamos tratar, se cuidar. Existem coisas que são fármacos, mas tudo aquilo que a medicina, né, ou a ciência não encontra solução e não tem solução, devemos recorrer à nossa fé. E se a nossa fé estiver firmada em Jesus, e assim for da vontade dele, né, que nesse momento ele dê a cura, glória a Deus, nós recebemos e cremos. Mas se a vontade do Senhor, né, for de repente recolher ou for não ser a cura, também entendemos que o melhor está por vir. E ninguém vai morrer para sempre se crê em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. O morrer é lucro, como diz o apóstolo Paulo ou São Paulo para os meus irmãos católicos, né? Viver é Cristo e morrer é lucro. Quando eu falo que o morrer é lucro, é que quando a gente morre em Cristo Jesus, crendo nele como o único Senhor e Salvador da nossa vida, ao único Senhor que nós nos curvamos, nós seremos salvos, porque a salvação vem por ele. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus disse isso. Então, se nós cremos, ainda que a gente venha morrer, nós ressuscitaremos em Cristo. Se você perdeu alguém que você ama, tenha certeza que você reencontrará, pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, essa pessoa, tá? Se ela morreu em Cristo Jesus, se ela morreu crendo em Jesus Cristo, a misericórdia dele a alcançou. E o melhor está por vir. O melhor está por vir. Sabe quando você vai numa formatura e começam a servir aquelas comidas maravilhosas? O melhor está por vir. Sempre o melhor prato está por vir, tá? E eu creio que eu reencontrarei muitas pessoas que já se foram, partiram, e a gente vai estar numa festa maravilhosa na presença de Cristo e comemorando. E a palavra dele promete enxugar dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Confiadamente. Eu vivo mais por Jesus pelo que os meus olhos físicos humanos possam ver. Vamos lá, gente? Então abriram-se os olhos e eles foram o quê? Curados. O meu desejo hoje é que Jesus abra o meu olho, os meus olhos e abra os seus olhos para o que Ele quer fazer, para o que Ele quer realizar na nossa vida. Que nós possamos confiadamente saber que Ele é o nosso Pai e Ele quer nos curar e Ele quer nos libertar. Crede somente e que seja feita conforme a sua fé. Aquele que não tem fé, peça a Deus. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, que eu possa olhar com os teus olhos. Vamos continuar? Continuando aí no versículo 32, subtítulo: A cura de um mudo endemoniado, a blasfêmia dos fariseus. Versículo 32, ao retirarem-se, eles foi trazido um mudo endemoniado. Gente, só um alerta. Jesus pedia para que as pessoas não falassem, porque Jesus curava, mas o que ele queria fazer é curar para a eternidade, é pregar que as boas novas chegaram, que o Messias já se fazia presente. Então ele queria
ele queria pregar aquilo que era eterno, o reino. Então ele queria o quê? Ele curava, porque Jesus é amoroso, é o nosso Pai, amoroso, zeloso, cuidadoso. Então ele queria curar, porque ele se compadecia das dores das pessoas. Porém, era momento de trazer a eternidade, de pregar que era chegado o reino. Então, por isso, ele curava sim, mas o foco dele não era curar as pessoas. Isso ia acontecer, porque já dizia, né, que ele viria e curaria as pessoas. Mas a cura principal dele é a nossa eternidade, é ser salvo, é ser chamado para o reino e ser curado de verdade. Lembra, as nossas lágrimas serão todas enxugadas. Versículo 32. Ao retirarem-se eles, foi trazido um mudo endemoniado e expelido o demônio. Falou o mudo. Saindo o demônio, o mudo começou a falar. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral do demônios é que expele demônios. Aqui, gente, a gente percebe o quê? O demônio paralisava esse mudo, tá? Claro que existem mudos de nascença, mas aqui era um caso que era demoníaco, tá? Esse caso aqui era um demônio que entrou no corpo desse homem e o tornou mudo. Eu posso falar isso para vocês porque eu sofri anos, há mais de 10 anos, com demônios que me paralisavam, tá? E eu não conseguia falar absolutamente nada. Durante as noites era um tormento, até que o Senhor, pela tua graça, me libertou e me salvou, tá? Tanto que aquilo que eu mais sofria, né, que as pessoas falavam, essa menina não é normal. Hoje tenho diploma da área da psicologia e afirmo que o que eu tinha não era psicológico, o que eu tinha era espiritual. E eu fui liberta através dessa palavra aqui, que se manifestou na minha vida. Então eu não sou leiga, tá? Eu sou formada com diploma e sei do que eu estou falando. Eu não sou uma pessoa leiga, eu sou uma pessoa formada. E o que eu tinha era espiritual. E realmente eu entendo, porque não consegue falar nada. Eu tinha aquela paralisia, tá? Então, Jesus expeliu os demônios, né? E o mudo começou a falar. E o que aconteceu? As pessoas se admiravam, né? As pessoas ficavam assombradas. As pessoas, meu Deus, o que está acontecendo? Então eu desejo que o Senhor Jesus Cristo entre na sua vida e que as pessoas fiquem assombradas por ver as coisas que o Senhor tem feito e realizado na sua história, na sua vida. Mas os fariseus, gente, quem eram os fariseus? Os fariseus eram os religiosos, eram os donos da entrada do céu. Coitados, na cabeça deles, né? Na cabeça deles, eles eram os corretinhos. Ai, que bonitinho, eles cabiam na forma. Mas não é para isso que o Senhor Jesus nos chamou. Nem em forma nós fomos feitos. Nem em forma nós fomos feitos. Que é para não ser todo mundo igual. Cada um tem um dom, uma aptidão. Cada um tem uma... Jesus chamou cada um com a sua habilidade para fazer algo para ele. Que é tudo sobre ele, não é sobre nós. E aqui, gente, vamos lá. Os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele demônios. Gente, pode demônio expulsar demônio? Olha que loucura. Que loucura. Quantas vezes você na sua vida fazendo algo para Deus e você encontra com pessoas que às vezes te apontam o dedo, te acusam, querem calar sua voz, querem que você viva ali numa forminha, né? Onde você não chame atenção pelo que você ama fazer, ou onde você não fala de Jesus, ou você não confronta. Lembra que o prédio torto mostra o prédio reto, mostra o prédio torto? A gente não tá fechado com forminhas, a gente tá fechado com Cristo. É impossível você ver alguém do Senhor, você ver alguém de Cristo e não o reconhecer. As pessoas que mais convivem com quem é de Cristo, sabe, entendeu? Por quê? Nós somos reconhecidos pela mansidão, pelo domínio próprio.
pelo amor. Temos falhas, temos, porque somos homens presos nesse corpo aqui, ó, que é carne. Então temos falhas? Temos. Mas quando nós olhamos para Cristo e reconhecemos o maiorio dele, reconhecemos os nossos erros, as nossas pequenez, ele vem e nos transforma. Ele invade o nosso ser. O Espírito Santo faz morada em nós. E tudo começa a fluir. Fluir rios de água viva, manancial. O que é fluir rios? Vocês já viram uma fonte? Uma fonte, ela não para de sair água. E águas limpas, né? Águas cristalinas, águas de boa qualidade. Essas fontes vêm da onde? Vem do coração, vem da mente, mas principalmente do Espírito Santo que habita em você, que habita em mim, que habita em nós, tá? É para isso que o Senhor nos chamou, para frutificar. Eu tive um congresso maravilhoso, gente, na igreja que eu participo, e é isso, o Senhor nos chamou para frutificar. E o fruto não é para a árvore, o fruto é para o outro, né? Tudo que a gente vai fazer, se a gente é psicólogo, se a gente é assistente social, se a gente é mecânico, se a gente é professor, ou seja lá qual for a nossa profissão, é para servir, é para o outro. E que o Senhor te use aonde você estiver, seja na igreja servindo, seja com seus amigos, seja como profissional da sua área. Que o Senhor te use para alcançar pessoas dentro do dom que Ele te deu, tá? Continuando, gente, que eu até me perdi aqui, me empolguei, até me perdi. Ah, mais uma coisa, a fonte, às vezes, né, amor? O meu marido, às vezes ele vai ajudar o pai dele no sítio e tem fontes lá, né? Fonte de água, né, amor? E às vezes eles têm que o quê? Aprofundar, tirar pedras e limpar essas fontes. E eu convido você hoje também, tá? A desentulhar as fontes do seu coração, que às vezes pode ter sido entulhada com problemas psicológicos, com conflitos com pessoas, com palavras ditas que doeu, né? E pode ter colocado pedras sobre a sua fonte. Então é momento de desentulhar, né? Para que ela possa fluir águas limpas, águas vivas, águas que transformam, águas que lavam, que limpam, que purificam. Continuando, gente. Aonde eu parei, amor? 35, tá. E percorria Jesus, lembra, né? Jesus acabou de ser o quê? Murmurava que ele expelia demônios em nome de outros demônios. Olha que absurdo. Mas Jesus parou para se justificar? Aprendi uma coisa, gente, aprendam também. O justo não se justifica. Essa opinião? Se você tem a consciência tranquila e você sabe que você não fez nada para machucar ninguém, e essa palavra aqui tem te guiado os seus passos, não vai se justificar, né? Ficar toda hora, olha, se machucou aqui. Você sabe da sua conduta, errou, peça perdão, mas continua, não fica ali se justificando, se martirizando, entendeu? Somos seres humanos, erramos, levantamos e continuamos. E percorria Jesus, continuando, porque ele tinha muitas pessoas para alcançar e o reino para levar, né? E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Jesus se compadeceu, porque essas pessoas viviam como ovelhas que não têm pastor. Eles viviam sem saber quem eram, né? Porque quando nós sabemos que temos um Pai que nos ama, e quando sabemos que temos essa carta aqui, ó, que o papai deixou escrita, que é o manual de vivência, é o manual do que é bom, do que é ruim, de como seguir, de como prosseguir. Nós não estamos como ovelhas sem pastores, porque aqui o nosso pastor é Cristo e nós sabemos se temos que ir para a direita, para a esquerda, ou como devemos agir, conduzir, né? Jesus se compadeceu. O que é se compadecer? É olhar e sentir a dor do outro. É quando alguém está passando por um momento difícil e aquela dor também dói em você.
né? A psicologia chama de empatia, que é o que? É o poder, é o se colocar no lugar do outro. É o poder de se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro. É se ver como o outro e falar, poxa, eu entendo a sua dor. Porque só consegue ter compaixão quem tem empatia, quem se coloca no lugar do outro. É quem vê o outro e fala, eu entendo a sua dor, e aquela dor dói em você, né? Como dizia Madre Teresa, se a dor do outro não dói em você, você é o pior das pessoas que, eu não sei muito bem como é a citação dela, mas ela fala que se a dor do outro não dói em você, então o problema não é a dor do outro, é você mesmo. Porque faltou ali humanidade, faltou ali compaixão, empatia pelo outro. E então se dirigiu a seus discípulos, tá? Então, ó, Jesus se compadeceu porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Essa foi a palavra, gente, de hoje, tá? Jesus se compadece com o povo que estava sofrendo, porque quando nós não sabemos e não nos posicionamos como filhos de Deus, como herdeiros da promessa, o nosso sofrimento ele acaba sendo maior, porque não sabemos de onde viemos e para onde vamos. Mas quando nós sabemos quem é o nosso Pai, nós sabemos para onde estamos indo. Hoje eu abri a janela do meu quarto, agora à noite, que hoje estou gravando à noite, e eu vi aquele céu maravilhoso, estrelado. E eu olhei para Deus e falei, pro céu, né? Falei, eu te amo. E eu sinto saudade de casa, porque a nossa alma sente saudade de coisas que os nossos olhos não viram. Porque a nossa alma sabe onde estávamos e para onde estamos indo. E essa saudade é da alma. Essa saudade não é nem humana, né? Mas é isso, gente. E aqui Jesus pede para rogar ao Senhor para que envie trabalhadores, porque a seara é grande. E você que já está aí vivendo com Jesus, né? Que eu não tô falando de religião, gente, pelo amor de Deus, aqui o foco não é religião, o foco é Jesus. Você que sabe quem é teu Pai, né? Você que já reconhece o Senhor como o único Senhor e Salvador da tua vida. Comece a trabalhar para a seara de Cristo. Comece a levar o Evangelho. Essa palavra não é para mim, é para nós. O Pai deixou essa palavra para nós. Ninguém é dono dessa palavra. Essa palavra é nossa. É para nós, tá? E se você crê que Jesus é o seu papai, né? Ele é o seu pai. Eu não sei se você tá passando por um problema. Clame a Ele, tá? Clame a Ele. Hoje a nossa família comemora, estamos felizes porque a misericórdia de Jesus nos alcançou. Não porque nós somos perfeitos ou somos bons, porque ninguém é bom. Bom é só Jesus. Ninguém é bom. Nenhum ser humano é bom. Jesus é bom. E porque Ele é bom, a gente caminha nas pisaduras dEle. Mas através do amor a Ele, nós podemos ver as maravilhas dEle manifesta em nós e naqueles que nós amamos. Porque o Pai se preocupa com você, o Pai se compadece com você, tá? Desde que o homem caiu no Jardim do Éden, aqui não é perfeito. E é por isso que às vezes nós enfrentamos doenças, enfrentamos coisas ruins. Porém, o nosso Consolador Espírito Santo foi nos dado. E o nosso Senhor Jesus Cristo está conosco, tá? Nos fazendo prosseguir confiadamente que o melhor está por vir. Se você está passando por alguma aflição, clame a Ele. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão de nós. E é isso, gente, a palavra de hoje, tá? Assuma o seu posto de filho amado. Nós somos herdeiros. Um herdeiro da promessa, como um herdeiro aqui no nosso mundo físico, ele só toma posse da herança se ele se posicionar e se ele pedir o que é dele por direito, né? E assim também nós só tomamos posse da herança que Cristo nos deixou
se nós nos posicionarmos como herdeiros da promessa de Cristo. Então eu convido você a se posicionar e tomar posse daquilo que é seu por direito, porque é para isso que o Senhor Jesus Cristo entregou a vida dele no altar. No altar não, na cruz, né? E também no altar, porque no altar eu encontro Jesus. No meu quarto eu faço um altar e encontro Jesus. Na minha casa eu tenho um altar para Cristo. E o que é esse altar? Esse altar é um lugar que eu leio essa palavra aqui. É um lugar que eu olho para o céu e eu vejo Ele. O altar é quando eu me ajoelho e reconheço Ele como único Senhor e Salvador da minha vida. É quando eu peço, Senhor Jesus, em Teu nome eu peço que o Senhor me ajude a me curar dessa doença, me ajude a prosseguir, me ajude a superar esse luto, porque eu tô te falando que quem morreu você reencontrará. Se ele morreu em Cristo Jesus, vocês vão se divertir muito ainda naquilo que o Senhor tem preparado para nós, que não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Aqui é um curto período de tempo. E quando eu falo que não haverá mais morte, não haverá mais dor, é a eternidade, que é para onde nós estamos confiadamente caminhando. Jesus morreu na cruz, sabe para quê? Para que nós tivéssemos direito à vida eterna. Ele não morreu na cruz por, morreu, coitadinho. Não, glória a Deus. Quando eu vejo o sacrifício de Jesus na cruz, eu me alegro. Porque se não fosse esse sacrifício de Cristo na cruz, nós não teríamos direito à vida eterna. Mas porque ele foi dado como cordeiro perfeito na cruz, nós temos direito a ter a vida eterna. E nós já começamos a governar aqui, a reinar aqui com Cristo. E é essa a palavra de hoje, gente. Desejo que vocês tenham uma semana abençoada, uma semana guardada e protegida. Desejo que o Senhor Jesus Cristo visite a cada um, Pai, trazendo renovo, trazendo cura. Pai, se apresenta a cada um dos seus filhos, Pai, que se fez presente aqui hoje, nesse vídeo. Visita cada um deles, Pai. Traz a cura, traz alívio, traz refrigério e abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Tenham uma semana abençoada, guardada, remida na presença de Jesus. Uma excelente semana, gente. O melhor está por vir. E comemorem cada dia, porque o Senhor se faz presente. Nas lutas, dobrem as orações, dobrem os jejuns e orem e creia confiadamente que o melhor Ele fará, tá bom? Fiquem com Deus, uma excelente semana.